Bom dia! E hoje, 3 de setembro de 2018, são 6h34 da manhã. E vamos lá para aquilo que o Senhor de fato está a me convidar. A estrada era nova, mas era uma velha conhecida. E o que dava o sentido de tanto conhecimento sobre a estrada nova eram as flores. Sim, eram as flores do caminho. Essas todas estavam vestidas de um lindo e primoroso linho. Até poderia dizer que eu estranhava, mas Deus o tempo todo me convidava a entrar na estrada. E naquele dia a minha carga se apresentava. Olhei para cada flor e pude ver de fato que as minhas vistas alcançavam muito mais do que eu esperava. E Deus me dizia que isto era motivo de muita alegria. Naquele momento o menino me sorria. Ele que conseguia vestir cada florzinha do linho mais perfeito que Maria fazia. Eu então entendi que a família o tempo todo esteve ali a me conduzir, a me dizer sempre para eu confiar naquele que o tempo todo esteve a me amar, o coração da pedra angular. Então resolvi, de fato, me desossar, fazer, de fato, um inverso. Já tinha tirado a pele, a carne, nervo, o osso. Tinha chegado no lugar que até eu poderia dizer muito alto. Mas naquele momento estava o meu fardo. Era necessário fazer o trabalho. O alicate estava lá para eu de fato usar. Saber de fato colher cada osso, sem me desesperar. Então peguei de fato o bisturi e comecei de fato a partir. E não ter medo de deixar de fato a minha mão me conduzir. Era muito mais do que eu desejei um dia para mim. Mas Deus estava ali, me dizendo que era bom eu agir assim. Corte perfeito, bisturi do lado e as duas mãos prontas para fazerem o trabalho. Abri e de fato imaginar. Deixar o pensamento alcançar e ter a compreensão. Qual o primeiro osso que eu deveria, de fato, retirar? Com o alicate na mão, imaginei o osso da perfeição. Aquele que mais merecia a minha consideração. Deus, então, diante de mim, me dizia: sorria, Maria de Cássia, e manifeste toda a sua alegria. Logo entendi. Eu deveria, de fato, não ter medo de sorrir. E deixei o alicate de fato agir. Tirei cada dente de forma consciente, compreendendo que era bom para essa gente.
Ali diante de mim, Deus trazia a balança perfeita. A justiça da vida era tudo que eu desejava para mim. Retirado de fato os dentes, Deus então me disse: se alegre, Maria de Cássia. E de fato, tenha consciente. Eu então disse: se é para ter consciente, eu vou tirar a mandíbula. Dito e feito. Era o que Deus me pedia. Para eu, de fato, deixar a minha consciência vazia, limpinha, assim eu poderia dormir todos os dias. Mandíbula ali retirada, Deus disse: avance na estrada e abra a sua casa. Não me faltava nada. Toda a ossada estava separada. Eu identificava. Comecei a dar passos. E sentia, de fato, que eu tinha algo além da alçada que eu deixava para trás. A vida do Messias. Essa eu possuía. Mas por que eu sofria? Porque a minha vida eu perdia todos os dias. Porque eu não encontrava motivo da real alegria, a felicidade que eu desejava sentir. Porque eu conhecia o Senhor da felicidade manifestada. Naquele momento, diante de mim, eu logo reconheci: a minha casa é aqui. Não deu para olhar para a alçada. Não. Essa por certo me acompanhava. E a casa, essa se iluminava. E diante da casa, duas crianças brincavam. Deus então me disse: pode entrar e confiar. Nada vai faltar. Deus vai velar pelas crianças que estão a brincar. E mais do que isso, por aquele que está a atrapalhar. Não há a menor possibilidade da vida se ausentar deste lugar. Tenha certeza que assim será. Como duvida? Olhei para quem trabalhava, para as crianças que brincavam e resolvi entrar na casa que eu possuía. Era motivo de minha alegria. Ali eu entendia. A minha alegria adivinha do coração do Messias. Aquela casa era minha. Naquele momento eu morria. De uma forma que eu ainda não havia experimentado. Era de fato o grande legado que Deus me ofertava. A estrada, com toda certeza, estava renovada. Quantas vezes eu passei por aquela estrada? Mortinha! Mas ainda algo existia. Mas naquele momento Deus me dizia: está na hora de renovar. A vida que eu estou a lhe dar, com toda certeza, todo o corpo vai doar, sem mais se apegar. A vida perfeita, Maria. É tudo que eu estou a lhe ofertar. É entrar na casa e deixar de fato toda a sua vida lá.
consciente de que Deus estava a cuidar e que eu iria de fato colocar cada ossinho de Maria de Cássia no seu devido lugar. Eu não iria deixar um só osso para os infames se apossarem. Deus me sorria e me dizia: haja com fome, criancinha. Eu me lembrei de Maluzinha. Sim, quantas vezes, brincando, Maluzinha espalhava os brinquedos que ela trazia. E depois recolhia. Colocar tudo na caixa. Feito Maluzinha, tão linda, tão perfeita, tão queridinha. E Deus me dizia: haja feito Maluzinha, recolha toda a ossada e coloque na caixa. E confie, Maria de Cássia, na jornada. Recolhida a ossada, diante de mim, a casa democrática. Deus atravessava e me convidava, de fato, a estar lá, na democracia perfeita que Ele estava a me dar. Ter a compreensão do direito e do esquerdo. Poder compreender que o homem pode andar para frente como caminhar para trás, sem ter que se virar. Quando ele de fato confia em quem está a te conduzir, a te seguir, quem está de fato diante de ti, de um lado e de outro, você saber ler todos os dias o que Deus esteve a escrever. Assim, diante da democracia que Deus me trazia, num mundo novo eu conhecia. Ela então me dizia: sorria, Maria de Cássia. Aqui está a alegria perfeita que você vai colocar no altar. Naquele momento, toda a minha ossada estava iluminada. Deus então se aproximava e me falava: você será uma excelente advogada, para quem de fato vai precisar. Com toda certeza, a democracia não vai faltar. Diante de mim, o Templo de Salomão, na sua mais primorosa perfeição. Eu ali, Deus a me sorrir e me dizia: respeite quem nunca lhe desejou ir. Mas em compensação, Maria de Cássia, olha só quem está, de fato, a te convidar para entrar no lugar mais perfeito que ele esteve a conquistar. Lá estava o lar. Era verdade. Era o lugar mais perfeito que eu poderia de fato entrar, respeitando a perfeição do Templo de Salomão. Mas eu não me encaixava naquele mundo, não. O meu lugar, com certeza, era no coração da pedra angular. Era lá que eu deveria entrar. E foi assim que eu vivi tudo isso aqui, compreendendo que eu poderia de fato estudar, analisar, compreender, conhecer o templo que o homem esteve a fazer. Para um Deus ele tem. Mas o Messias me dizia:
Mais do que isto, Maria de Cássia, é necessário, de fato, a gente querer ser o templo vivo para a gente ter o que oferecer. E o verdadeiro Deus, cada um conhecer, sem temer. Conhecer o Deus vivo e compreender o coração do Filho. Dar sentido ao livro, ao escrito. É pagã e longe de aceitar, de fato, ser cristã, lá estava eu. Bastava, de fato, um passo. E, de repente, o meu fardo. O santo sudário. Aquilo que tantos poderiam desejar. E com toda certeza não iria alcançar. Porque era necessário confiar a obra dele realizar, sem ter medo de se apresentar. Não havia ninguém ali. Eu logo entendi. Porque a família o tempo todo confiava em mim. Me dizia. Você o tempo todo entra aí. Assim como, de fato, insiste em sair. E sabe por quê? Porque o caminho você esteve a conhecer. Você aceitou viver conforme ele esteve a te solicitar. E se é assim, como não querer de fato ficar? E nunca mais se ausentar. Mais uma vez pude me lembrar de Maluzinha. Ser criancinha no coração da pedra angular e ter uma família para lhe sustentar. Bastava eu aceitar. Que democracia perfeita. Compreender a função de cada membro, a importância, a sustentação do lar. Estava de fato em você olhar, aceitar e a compreensão você alcançar e saber respeitar cada ser vivo do altar, o lar. Naquele momento a igreja da Palmeiras me parecia perfeita. Sim. No altar estava de fato a família da pedra angular. E do lado de cá, aqueles que nunca conseguiriam chegar até lá. Porque para chegar naquele lugar era necessário confiar. Não fazer assembleia para discutir como cada um deveria agir. Ali eu compreendi, de fato, o que o divino dizia para mim. É o Espírito Santo, na sua perfeição, que deve conduzir o coração. Não há a menor necessidade de discutir. Do povo se reunir para cada um saber como agir. Ter, de fato, um Messias num dia e no outro dia cada um viver a sua própria hipocrisia
A lei do dia a dia, cada um fazia. Como eu poderia, de fato, desejar entrar naquele lugar? Para um outro Messias, de fato, eu adorar. Jamais. Deus se aproximou naquele momento e sussurrou. Não há a menor possibilidade de você não realizar a obra que eu estou colocando no altar. Porque em nenhum momento você desejou, de fato, se converter para o templo de Salomão, você viver. E não há a mínima possibilidade dele se aproximar se tudo que você faz é viver a sua verdade. O cristianismo não fazia parte de Maria de Cássia, da Ossada. Muito menos o templo de Salomão. Paganismo no seu coração. E Deus me dizia, você leu hoje Isaías? Eu então respondi, e uma parte de Jeremias. Então Deus me disse, eis o motivo de estar aqui. Porque você vive de acordo com o que ele esteve a te pedir. Respeite cada um que esteve diante de ti. Mas para isso acontecer, é a verdade que deve nascer. Em algum momento eles fizeram bem para você? Eu então desejei responder. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles fizeram bem para mim. Tudo o que eles desejaram foi tirar aquilo que eu estive a conquistar. Um coração para amar. E se é assim, a minha vida eu vou colocar no altar. Independente da crença que possa existir em qualquer lugar. Porque eu vou acreditar no coração da pedra angular. Essa é a verdade que eu quero alcançar. E se é assim, melhor alegria, com toda certeza, não há. E Deus irá preservar. Quem vai ficar do lado de cá? Até de fato eu voltar. Com toda certeza, assim será. 12 horas para trabalhar. E 12 horas. 12 horas de fato para descansar. Reconhecendo que teremos que prolongar o descanso. Com toda certeza, assim será. Ai, santo, obrigada. Sabe como é que é, não é, Maria de Cássia? Depois, de fato, de uma longa jornada, entrando numa casa que com toda certeza a mão é pesada e o tempo todo nos massacra, tiramos, de fato, a segunda-feira para agradecer tudo aquilo que Deus esteve, de fato, a realizar. Era com certeza a obra a gente alcançar. E se é assim, vamos descansar. Essa voz não está muito legal, a coluna também não, mas você sabe, quando a gente vai visitar pessoas que fazem parte do nosso coração, a gente tem que de fato aproveitar para conversar e deixar a risada solta. E como de fato a fala está comprometida,
Faz parte. É isso. Obrigada, meu diva. Obrigada, família. E vou aproveitar o dia para dar uma descansadinha. Com toda certeza na companhia do profeta Jesus. É isto. Vou aproveitar para descansar, colocando a palavra viva no altar. Com toda certeza, boa escolha. Isso, obrigada sempre. E continuamos trabalhando. Muitas coisas com toda certeza nós estamos alcançando. Mas é necessário respeitar o espaço que Deus, de fato, estará nos dar. A gente não pode, de fato, caminhar sobre as pedras sem necessidade. A gente pode caminhar em qualquer lugar, mas é de acordo com a necessidade. Hoje não temos necessidade de caminhar sobre as pedras, é isso, hoje não temos. Vamos aproveitar para, de fato, descansar. É isso, obrigada. Que seja, de fato, uma boa semana, um bom começo de mês e uma boa independência. É isto. Obrigada. Sempre. 3 de setembro. Bom dia. Com muita alegria.